Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, bom dia. O tempo do Advento, assim como o tempo da Quaresma, tem no seu percurso uma pequena pausa restauradora, digamos assim, que às vezes passa desapercebida. Não é à toa que o terceiro domingo do Advento e o quarto domingo da Quaresma fazem uma espécie de ruptura na cor litúrgica, porque roxo, e o roxo, diz a liturgia, deve ser um roxo pesado, deve ser roxo, não é? O roxo, ele tem uma ideia um pouco depressiva, fechada, que nos leva talvez aí para uma identidade de muito sofrimento. Mas, no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma, esse roxo vira róseo. Não confundam, hein? Rosa é rosa, róseo é róseo. Esse negócio de usar rosa chiclete, como diz o povo aí, não faz parte da liturgia, não. Veja, por que é? É como que pegar aquele roxo e misturar um pouco de branco naquele roxo, para deixá-lo mais suavizado. E há uma razão. No Advento, o domingo de hoje, nós damos um nome que vem do grego. É o domingo Gaudete. E lá na Quaresma, o quarto domingo da Quaresma, damos o nome do latim, Domingo Laetitiae. Ambas as palavras significam alegria. Domingo da alegria, uma pausa para a alegria. Mas por que uma pausa para a alegria? Porque a gente corre o risco de estar tão ensimesmado da nossa existência, no cotidiano da nossa vida, nas tribulações do nosso dia a dia, que a gente, às vezes, vê até a palavra de Deus como algo muito pesado. Então é preciso lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos aprender a depositar as nossas esperanças em Deus e alegrarmos-nos com isso. Veja o que diz o Evangelho de hoje. Os mais perspicazes devem ter notado que durante o Evangelho não se falou o nome de Jesus, se falou o nome de João. É que às vezes a gente está um pouco cansado ainda, não acordou direito, está chamando Jesus de Genésio, né? Então, a gente nem percebe, porque João é tão parecido com Jesus aí na leitura. Mas observem que o Evangelho de hoje fala de João, não de Jesus. Mas é João falando de Jesus. Veja, quem tem duas túnicas, fique com uma, vista-se, e dê outra a quem não tem. E quem tem comida, faça a mesma coisa. Uai, curioso, porque Jesus reitera isso depois na sua vida pública. Interessante, não é? Porque algumas culturas protestantes, oriundas aí do século XVI, começaram a dizer que bênção de Deus significa necessariamente prosperidade. E aí é quase que dizer assim, né? Se você ofertar 100, a sua prosperidade será X. Se você ofertar 500, a prosperidade será muito maior. Não se compra a bênção de Deus. Não se compra a graça. O que Jesus ensina é: quem tem mais, dê a quem tem menos. O cobrador de imposto cobre o imposto apenas daquilo que é justo. Porque o cobrador de imposto, ele fazia assim. Ele podia cobrar lá, não é? Por exemplo, vamos dizer que o imposto que eu devo fosse uma nota de R$6. Conhecem a nova nota de R$6? Vale $1. Vamos dizer que o imposto que eu deva fosse uma nota de R$6, não é? O cobrador de imposto, desde que ele repassasse os 6 lá para o reino, ele podia cobrar de mim quanto ele quisesse. Ele fazia o salário dele.
Então, se ele quisesse me cobrar 12, 18, 24, ele fazia o que ele queria. Se quisesse me cobrar 60, ele fosse com a minha cara, ele não me cobrava nada, ele cobrava só os R$ 6. Mas se ele não fosse com a minha cara, ele cobrava 600, ele podia fazer isso. E se eu não pagasse, ele podia mandar me prender. Por isso que Jesus chama Mateus, para mostrar que mesmo aquele que é o mais odiado, pode se converter e mudar de vida. Por isso que Zaqueu, quando está lá no alto da árvore, Jesus fala, desce daí. Aí a gente canta, quero subir. Jesus mandou descer. Exatamente para dizer isso. É necessário o processo de conversão. Ficai satisfeitos com aquilo que tens. Ficai satisfeitos com o seu salário. Todo mundo quer mais? Claro, mas quanto mais tiver, mais vai querer. Aprender a contentar-vos com aquilo que tem, ser feliz com aquilo que já tem e parar de murmurar por aquilo que não tem. Entende? E quando a gente vê isso e vai lá na primeira leitura, a gente percebe, veja, alegrai-vos, exulta-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém, cidade de Teresópolis, porque o Senhor revogou a sentença contra ti. O povo estava vivendo de muito pecado, de muita bobagem, mas o povo resolveu se converter e mudar de vida, e mudar o modo como viver a sua realidade. Quantas vezes, filhos, a gente finge e não faz? O sacramento da penitência é para isso. É para nos levar a uma mudança de vida. Mas a gente vai lá, quando vai, porque tem muito católico que diz que não confessa, que não vai falar os seus pecados para um homem qualquer como ele, que também é pecador. Sim, graças a Deus, eu reconheço que sou. E também reconheço que Nosso Senhor tinha muita gente melhor para chamar do que eu. Mas o que eu posso fazer se ele cismou comigo? E aí, às vezes, a gente vai lá se confessar e não muda. Não é à toa que todas as fórmulas de ato de contrição, que as pessoas não sabem mais, todas elas terminam dizendo, e dá-me a graça de não mais pecar. Da mais simples à mais completa, todas elas terminam, dá-me a graça de não mais pecar, porque está implícito no sacramento da penitência a mudança de vida, a não repetição das mesmas coisas. Mas como virou hit sertanejo, né, a partir da pregação lá do padre José Augusto na Canção Nova, a gente já peca dizendo que depois confessa. E aí vai lá, faz e confessa. Vai lá, faz e confessa. Vai lá, faz e confessa e cai no inferno. Porque não tem arrependimento, entende? Perde a matéria do sacramento da penitência, que é o arrependimento, que é a busca da conversão. Se eu já estou pecando, sabendo que é pecado, sabendo que é errado, dizendo, não tem problema não, eu vou lá e confesso depois. O Senhor está sempre disponível a oferecer a sua misericórdia a nós. A gente tem que buscar por ela e querer e desejá-la profundamente. E veja, eu gostaria de citar duas santas da igreja que todos nós aqui ouvimos falar. Uma, Santa Teresa de Calcutá. Alguém aí já leu algum escrito de Santa Teresa de Calcutá? Alguém já leu algum texto de Santa Teresa de Calcutá, um texto teológico, um texto profundo? Já? Não. Outra, essa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, baiana. Alguém já leu aí algum escrito dela? Já viu algum livro publicado de Santa Dulce dos Pobres? Já? Pode achar lá as cartas que ela escrevia lá para as outras irmãs dela, mas texto, não eram teólogas não, pelo contrário, eram bastante simplórias. Mas, o que elas faziam com a vida? Desculpem aqui a palavra que vou usar. Gastavam a vida limpando o bumbum, trocando a roupa e a fralda de doentes, miseráveis, que elas nunca tinham visto na vida. Entendem?
E por que que essas duas mulheres são conhecidas no mundo inteiro? Não é porque fizeram grandes escritos, mas porque evangelizaram, pregaram o evangelho com a vida. Contam as histórias de que Santa Teresa de Calcutá e Santa Dulce também no Brasil, quando chegava alguma situação que ela não sabia como resolver, chegava alguém que precisava de uma ajuda, ela pegava um pedaço de papel, elas pegavam, escreviam lá, não é? Deus te abençoe, Madre Teresa, Irmã Dulce. E mandava lá no empresário, fosse ele qual fosse. Aí o camarada chegava lá, naquele camarada rico, e entregava o bilhetinho e o camarada olhava. Essa freira de novo. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá. Alguém precisava viajar, ele escrevia. Vale uma passagem de Salvador para tal. Irmã Dulce, o cara chegava no guichê da rodoviária. Ah, lá vem ela de novo, toma a passagem. Por quê? Não é porque faziam discursos, é porque viviam aquilo ali. Podemos trazer aqui o maior e melhor pregador do mundo. Provavelmente vai causar um impacto e amanhã ninguém lembra mais. Mas façam da vida um verdadeiro exemplo. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. Entenderam agora por que eu trouxe essas duas santas? Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. Porque o Senhor está próximo, às portas, está para chegar. E é preciso aprender a viver a alegria de Deus, mesmo quando a gente parece não ter razão nenhuma para se alegrar. Mesmo quando a única vontade é de chorar. E chorando é preciso viver a alegria de Deus. Porque viver a alegria de Deus significa exatamente antever, experimentar já o céu. Onde não há mais dor, não há mais sofrimento, não há tristeza, não há discussões e não há brigas. A gente passa tantas vezes a vida murmurando, reclamando, com tanta dificuldade de passar a borracha por cima das coisas, e a gente fica remoendo tantas coisas. E tudo o que o Senhor quer de nós é que a gente se identifique com Ele, com a capacidade de agir com misericórdia, com fraternidade, com amor e com ternura. Que aprendamos, meus irmãos, a nos alegrar em nosso Senhor e ser para o mundo o sorriso da alegria de nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai,